Vamos para o primeiro sorteio. Inserir aqui o nome na lista de inscritos. Cristina Nascimento da Conceição. Deixa eu só verificar se ela está presente. Passou já? Não. Não está presente. Vou para o próximo. Vou sortear mais um nome. Andréa Veloso está presente. Eu lembro de ter visto o nome aqui. Andréa Veloso ganhou um livro, que foi o primeiro item a ser sorteado. Exato. Regime próprio, aspectos relevantes, organizado pela ABIPEM e pela NEPREM, que são associações de regime próprio de previdência. Parabéns, Andréa. Vou para o segundo brinde, que é caneta, né? Caneta, duas canetas. Mas não é qualquer caneta, não, viu? Próximo sorteio. Rita de Cássia. Essa marmelada aí, viu? Não vale não, tem marmelada, viu? Ainda bem que está aqui, ó, gravado. Vou para o próximo sorteio. Hernani. Os diretores não estão inclusos, eu vou sortear novamente, outro não. Então, não. Passar por auditoria, viu, esse sorteio. Janete da Silva Freitas. Tem mais um, né? O chocolate. Mais um, uma caixa de chocolate. Uma caixa de chocolate. Janete está presente, que eu lembro. O squeeze. Agora vamos ao sorteio do chocolate. Carlos Henrique. Marmelada também, né? No caso. Até que enfim, né? O logaritmo funcionou de forma correta agora. Sei não, viu? Se eu soubesse, eu reclamava mais, ó, com o microfone aberto. Aí quem reclamou e ganhou. Amanhã tem mais, gente. Voltamos para as nossas palestras. Quero convidar Dr. Pedro Jorge Guimarães, que é membro do Comitê de Investimento e também certificação avançada. Eu acho que tem gente querendo falar aí primeiro, né? Tô vendo a fila aberta. Contestando o sorteio. Ah, tá. Boa tarde a todos e a todas, tudo bem com vocês? E bom estar aqui de volta nesses eventos da ISSM. Vejo aqui que a maioria das pessoas são já velhos conhecidos nossos, alguns desconhecidos. Queria parabenizar aí a gestão da ISSM por estar fazendo esse evento, né? Lembrando que a gente vai ter eleição para conselheiros em breve. Imagino que o edital esteja já próximo aí
de sair, então é cada vez mais relevante a gente ter essa conscientização, né, por parte de nossos segurados, sobre o papel dos conselhos, sobre as atividades que esses órgãos colegiados eles fazem de forma tão importante na gestão do nosso instituto. Eu, como Rafael, também estou tendo aqui a maior dificuldade de compartilhar minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Senão, eu vou compartilhar minha tela. Talvez seja isso. Vocês estão vendo aí agora? Eu não consigo ver vocês. Vocês estão vendo, né? Sim, apareceu. Sim. Vocês estão vendo a minha tela. Então, peraí. Uma janela. Agora vai. Vocês estão vendo agora? Sim, sim. Sim. Então, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Eu, assim como acho que a maioria de vocês aqui, sou servidor da prefeitura, e, portanto, também sou segurado do SSM e tive o privilégio de estar à frente do SSM por 4 anos, assim como tenho também hoje o privilégio de integrar a gestão do SSM como membro de um dos seus órgãos colegiados, né? Hoje eu estou nomeado para um mandato de membro do Comitê de Investimentos. E a nossa breve apresentação aqui vai versar sobre essa questão da gestão dos investimentos e o papel dos conselheiros, né? Já foi feita aí uma breve exposição sobre a estrutura do Instituto. Anderson e Rafael aí falaram de forma bem assertiva sobre as competências e os papéis dos 2 grandes órgãos, o Conselho Fiscal, né, presidido por Anderson, e o Conselho Administrativo Previdenciário, do qual o Rafael faz parte. E eu vou tentar fazer um link aqui entre as atribuições desses 2 órgãos, tão relevantes na gestão dos recursos do RPPS, e os investimentos, que são, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro do SSM, né? A gente tem um papel como sistema de previdência que eu sempre trago essa figura da caixa d'água, né? E a gente tem que manter a caixa d'água cheia para poder a gente abastecer, né, as aposentadorias e pensões que o Instituto paga. E só tem 2 formas, né, de você abastecê-la. Diferente de uma caixa d'água comum, que só tem a entrada da água da Embasa, aqui na Bahia, a caixa d'água do Instituto, ele tem uma outra entrada que ela é relevantíssima, que é o lucro, né, digamos assim, a valorização que a gente consegue financeira daquilo que a gente tem investido. Então, não adianta eu criar mais despesas apenas para o Instituto, mais contribuições, que são despesas para a prefeitura, despesa para o servidor, despesa para o aposentado e pensionista. Não adianta fazer isso apenas. Se a gente precisa também investir melhor os nossos recursos, a gente precisa estar alimentando essa caixa d'água aí com o resultado dos investimentos, e daí o tema ser tão relevante, né? E algo que eu queria trazer aqui de contribuição também é um pouco de arcabouço teórico, vai ser muito prática a apresentação,
mas é algo que eu me dediquei a estudar ao longo dos últimos anos, e eu vejo que todas as reformas que foram feitas no Instituto nos últimos anos, elas estão se pautando nisso, tá? São os princípios da governança corporativa. Então, tudo que a gente fala aqui de gestão de investimento, seja de papel do conselho fiscal, seja de papel do conselho administrativo, seja mesmo do posicionamento da diretoria, tudo isso vai perpassar sobre esses 4 grandes pilares, que são a transparência, equidade, prestação de conta e responsabilidade. Então, as inovações que a gente vê brilhantemente aí aparecendo no site do SSM, que traz informações de tudo que se passa lá dentro, elas preservam a transparência. Esse papel do Conselho Administrativo e Previdenciário e do Conselho Fiscal, e até mesmo do Comitê de Investimento, ela visa garantir a equidade, né? Todos nós, servidores, temos o poder e o dever de participar da gestão do Instituto. Então, é com isso que a gente tem o poder e o dever de eleger e de ser eleito também como representante desses órgãos colegiados do Instituto, que nos prestam contas de absolutamente tudo, seja de forma proativa, com as informações já disponibilizadas, seja se a gente tiver alguma dúvida, eu tenho certeza, qualquer um de vocês que já mandou um ofício fazendo algum questionamento, vai ter a resposta. Isso tudo se dá no interesse de uma responsabilidade com as gerações atuais e as gerações futuras, né? É o que a gente chama de responsabilidade corporativa no curto, médio e longo prazo. Então, muitas vezes, algumas atitudes são tomadas pela gestão, com a participação dos conselhos, para preservar o futuro. Algumas atitudes não muito, digamos assim, elogiadas no curto prazo, porque vão gerar despesas às vezes, mas que no futuro, se não forem tomadas essas atitudes agora, o futuro não vai ser dos melhores. Então, partindo desses pilares, né, a gente tem aí uma divisão de tarefa muito clara, muito evidente na gestão dos recursos do ISSM. Então, o Conselho Administrativo e Previdenciário, o órgão maior, digamos assim, o órgão onde você observa a representatividade, não só dos segurados, como também da gestão da prefeitura, por intermédio dos secretários, como também dos aposentados pensionistas e também das entidades representativas de classe, os sindicatos, que integram o Conselho, ele vai ficar ali como o órgão que vai, digamos assim, traçar as balizas nas quais a gente vai colocar os investimentos. Então, ele primeiro aprova uma política e qualquer centavo que for colocado em qualquer ativo vai ter que estar dentro daquela política, senão tanto a gestão do ISSM quanto o comitê ele responde. E vai também normatizar, tá? Além disso, logicamente, já que ele tem esse papel tão relevante de estabelecer a política, ele também tem que acompanhar e avaliar, né? Não pode deixar isso solto. Em paralelo ao Conselho de Administração, você tem atuação, não vou dizer diária, mas mensal e constante do Conselho Fiscal, que analisa e atesta o cumprimento da política. Então, como o Anderson bem colocou, todos os meses há uma reunião do Conselho Fiscal para avaliar como foi aplicar, ou não foram aplicados os recursos do SSM no mês anterior, e em caso de qualquer eventual discrepância do que está na política com o que está na efetivação, ele vai tomar as providências para adequar isso, né? E você tem o papel, talvez aí mais de executores
tanto da diretoria quanto do comitê, né? Então, o comitê, ele é um órgão colegiado também, que tem 5 membros, todos devidamente qualificados para tratar de investimentos, porque previamente estudaram o assunto e foram submetidos a uma prova de certificação e obtiveram a certificação. Sem isso, ninguém pode integrar esse comitê, e que vai analisar as conjunturas aí da economia e vai tomar decisões no dia a dia. Então, são feitas 2 reuniões ordinárias, mensais, além de algumas reuniões extraordinárias sempre que necessário, para fazer credenciamento, para fazer a avaliação da conjuntura econômica, analisar o desempenho da carteira e sugerir relocação de ativos, sugerir aplicação e desaplicação de valores, que, logicamente, a quem compete, né, fazer essas alocações, e tem também poder, inclusive, de vetar, né, as recomendações do comitê. É a diretoria executiva que bem exerce o seu papel, sempre por intermédio de 2 diretores que praticam em conjunto. Normalmente o diretor superintendente e o diretor de administração e finanças fazem as movimentações, salvo a possibilidade de ser substituído nas suas ausências pelo diretor de previdência, né? Fazem as movimentações da carteira com direito, inclusive, a veto, né? Então, você tem aí um processo de investimento que, observem, ele é complexo, mas ele visa preservar sempre esses pilares, desculpe, da governança corporativa. Então, você vai ter transparência, porque você vai ter tudo isso devidamente colocado para todo segurado em quase que tempo real, né? Na internet, com a publicação de atas em diário oficial, né? Você vai ter equidade, porque você vai ter a participação de todos os agentes da Previdência no processo decisório. Então, você vai ter a participação, digamos assim, dos representantes eleitos para governar, no caso o prefeito e os seus secretariados, quando ele indica alguns membros, quando alguns secretários fazem parte de conselhos, e quando o prefeito nomeia os diretores. Você vai ter participação dos segurados ativos, quando eles integram obrigatoriamente todos esses membros. Lembrando que hoje até a diretoria do SSM, ela tem que ser integrada por força de lei, né, por um servidor efetivo. Em todos os órgãos colegiados, você tem que ter a presença de servidores efetivos. Você tem também a participação, inclusive, dos aposentados, que a gente chama de inativos, né, compondo cadeiras aí nesses órgãos colegiados. A prestação de contas, ela é evidente também, não só com a necessidade de aprovação, né, da gestão da política pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Administrativo Previdenciário, da prestação de contas, mas também com relatórios de prestação de conta mensais, trimestrais e anuais, né? E a responsabilidade corporativa, ela está presente aí nessa segregação, quando a gente busca sempre o cumprimento da meta. Então, todas essas pessoas, né, que envolvidas nesse processo decisório do investimento, elas são responsáveis diretamente com seus próprios bens por qualquer ato contrário, não só à lei, né, mas também às normas internas, como a política de investimentos, como os regulamentos que são expedidos pelo Conselho de Administração, por exemplo, no tocante ao credenciamento de investimentos, etc. E aí, a gente pode passar
para tratar um pouquinho aqui, conscientizar, já que eu acho que o objetivo é trazer para a maior quantidade de gente possível aqui o papel desses conselhos, né? Mostrando um pouquinho como é que acontece algo que é essencial aí no conselho de administração, que é a aprovação da política de investimento, né? Então, ontem mesmo eu recebo mensagens falando, né, da deflação que a gente teve agora em junho, né? Nesse ano foi a primeira vez que a gente teve uma inflação negativa, né? Muito pequena, mas teve. E aí, como é que fica? A gente tem que estar ligado nisso o tempo todo, né? O cenário econômico, o cenário político, ele é essencial, né, para você fechar uma política de investimentos, né? A gente está vivendo agora, por exemplo, um momento em que a gente tem a mudança da taxa de juros já prevista para em breve momento. Então, a gente tem uma certa tranquilidade de que a gente vai conseguir alcançar uma rentabilidade bem positiva só com fundo de renda fixa, por exemplo. Quando a taxa de juros cai, a gente normalmente consegue fazer isso. Quando ela está subindo, já é mais difícil. Você já tem que sair da renda fixa, ir para a renda variável, ir para investimentos no exterior. Então, quando você vai fazer a política, você precisa ter ideia desse cenário econômico, né? E, além disso, diversos outros fatores aí estão envolvidos, né? Vai ter que ter uma conversa com o atuário, para saber como é que está o cumprimento da meta atuarial, tem questão de legislação envolvida, né? Já aconteceu, por exemplo, da gente aprovar a política em 2020, se eu não estou enganado, ou foi 2021, e 5 dias depois da aprovação da política, baixa uma norma da Secretaria de Previdência e do Conselho Monetário Nacional mudando as regras. A gente teve que reaprovar a política porque mudou a legislação, né? Enfim, os passivos também têm que ser analisados, a questão de fiscalização, ou seja, sempre que há um indício de algo que não está sendo bem visto lá pelo Conselho Fiscal, isso tem que ser levado em consideração na elaboração da nova política. Então, todos esses fatores, eles impactam na elaboração da política, que é obrigatória, sempre no ano anterior. Você não pode começar um ano sem saber a sua política de investimentos. 1º de janeiro tem que estar aprovada, até antes, né? Tem um calendário aí da Secretaria de Previdência que varia, às vezes vai para novembro, às vezes vai para dezembro, enfim. Tem que estar. E tem todo um processo para a gente fazer essa política, né? Então, o primeiro passo é o passo que a gente está prestes a fazer esse ano agora, né? É elaborar um estudo que a gente chama de ALM, né? É um estudo que a gente traz aqui até um slide específico, né? Que é um estudo de viabilidade, basicamente. Então, ele vai pegar o cenário, né, econômico, o resultado que está tendo os fundos, vai atrelar isso ao nosso passivo, né? E vai otimizar esses ativos com o nosso passivo para você conseguir uma carteira que seja composta por ativos que tenham o menor risco possível. Então, você pode colocar, por exemplo, 30% em ações, e a chance de ganhar dinheiro com esses 30% em ações não justifica você estar se expondo a esses riscos. Então, ele vai chegar e vai fixar, vai dizer para você que com esse cenário, com esse ativo e com esse passivo, o mais adequado, é uma fórmula matemática que se usa,
seja você chegar a uma exposição em ações de 5% ou 10%, porque você vai conseguir um resultado, um possível resultado, mas com um risco menor. Então, primeira coisa que eu faço questão de dizer é que na política não é achismo, né? A elaboração da política não é porque Pedro acha, porque João acha, porque Daniele acha, porque Hernani acha, não. É porque a gente contrata um estudo matemático que analisa as projeções do mercado feitas por profissionais, pelo Banco Central, pelas assets. Diante dessas projeções de mercado, a gente analisa o nosso ativo e passivo que está registrado no nosso calculatorial, que também é feito por profissionais, né, atuários contratados para tanto, e casando as informações, se chega a um limite de exposições. E aí, esse entendimento de limite, que logicamente o estudo não consegue ser preciso a dizer que é 5,35, ele vai dizer um valor aproximado, isso é levado para o comitê, que avalia, né, as premissas desse estudo, mas sem mexer, logicamente, na sua metodologia, e propõe uma política para aprovação ao Conselho, né? Essa política ela precisa ser discutida pelo Conselho, que tem cada vez mais participado ativamente dela. Então, entrei na gestão do SSM em 2019 e nem Conselho Administrativo Previdenciário existia. Tinha um conselho nomeado, com mandado vencido, e, enfim, a gente foi começando a criar a consciência da importância desse papel de conselheiro. E acho que depois desses 4 anos, quando eu saí, a gente deixa esse legado de as pessoas terem consciência disso, e o que a gente percebeu foi que cada vez mais as discussões foram acontecendo. E a gente chega no momento que agora a gente vai ter, pela primeira vez em Camaçari, eleição direta dos conselheiros, dos membros do conselho. Então, os segurados, os servidores, vão poder eleger os seus representantes nesse conselho, que vão aprovar algo que é de extremo interesse para todos. Lembrando lá, é a gestão desses investimentos que vai fazer retroalimentar o sistema e que vai dar alguma segurança para pagamento das aposentadorias futuras. Então, o Conselho é o órgão máximo deliberativo que tem competência para aprovar essa API. Ele vai ter todo o direito de fazer as suas ponderações, discutir, por exemplo, não quero botar dinheiro no exterior esse ano, não vai ter investimento no exterior, não queremos renda variável, queremos só renda fixa, queremos comprar títulos públicos atrelados ao IPCA, não queremos comprar títulos... Todas essas discussões são permitidas e são salutares para a gente chegar a uma política que, logicamente, depois de sua aprovação, ela é apresentada para o Conselho Fiscal, a quem compete fiscalizar a sua execução, e ela é divulgada com transparência e prestação de contas, né? Então, você tem um normativo que trata disso, você tem requisitos da política, né? Então, por exemplo, o primeiro requisito que tem que ser discutido todos os anos é o modelo de gestão, né? O ISSM hoje adota um modelo de gestão próprio, né? A gente não delega a terceiros administrar o nosso patrimônio. A gente faz a gestão própria, mas se no futuro se entender que é interessante ter uma carteira administrada, por exemplo, dar um mandato para uma gestora, se fixar um valor total ou parcial, se pode se fazer também, né? E aí, as estratégias, os parâmetros, todos os limites, quando a gente aprova a política, acho que eu não trouxe aqui
um modelo, mas a gente vai dizer assim para o comitê, o conselho vai dizer, olha, eu tenho um limite mínimo de X, o limite máximo de Y, mas a minha meta é chegar a 7% de investimento em fundos de ação. E aí o comitê ele vai trabalhar ao longo do ano para cumprir aquela meta, né? Toda a metodologia também, os critérios, as fontes, isso tudo vai constar, né, da política, assim como contingências acontecem. E a Covid, por exemplo, é um grande exemplo dessas contingências, né? E se acontecer uma guerra, e se acontecer uma pandemia, o que é que a gente faz? Então, você tem um plano, inclusive, de contingência, né? Por exemplo, a nossa política atual, ela diz, se acontecer da gente ficar com menos de 30% de liquidez do PL, vai ser marcada uma reunião extraordinária para discutir o assunto, levar o conhecimento da autoridade XYZ e assim por diante. Então, até mesmo para que o conselho tenha a prerrogativa de ser informado em tempo real de determinadas decisões, ele pode colocar isso na política. Ele pode dizer, olha, comitê, eu quero ser informado dentro do plano de contingência. Quando aquele evento acontecer, eu quero ser informado em tempo real, no mesmo dia, eu quero participar dessa reunião, inclusive do comitê e tal. Ele tem todo o direito de fazer isso, e isso é uma parte que integra a API. Então, ressalta ainda mais a importância, a relevância e o papel dos conselheiros, né? Na política, a gente escolhe, aí por uma questão regulamentar mesmo, de limitação, a gente não pode investir, eu não posso comprar ação nem da Petrobras, tá? Eu não posso emprestar dinheiro que não seja, né, pelas formas regulamentadas, né? Então, eu posso comprar títulos públicos, né? Eu posso comprar cotas de fundos de investimento, e eu posso também comprar títulos privados. São as três formas de investir que você tem, né? Hoje no RPPS, né? Não é para o SSM, é por conta de regulamentação do Conselho Monetário Nacional mesmo, sendo que dentro da política hoje do ISSM, a gente tem hoje metade do nosso patrimônio alocado em títulos públicos e privados, e a outra metade, ela está em cotas de fundos de investimento, e dentro dos fundos de investimento você tem 5 subclasses aí, que são renda fixa, variável, multimercados, investimento no exterior, e os FIPS, né, os fundos, fundos imobiliários e fundos de participação. Tá? A gente tem também, como critério, né, e condição para qualquer aplicação, seja, né, na compra de títulos públicos e privados, seja, né, na aplicação de fundos, a figura do credenciamento, que é uma normatização que é feita pelo Conselho Administrativo Previdenciário. Então, ele regulamenta aí, o comitê, ele avança aí, seguindo esse passo a passo, né, na minuta de regulamento de credenciamento, uma ata, né, que é publicada em diário, e depois a gente vai e faz passo a passo, graças a um advento de uma portaria agora do ano passado, a validade do credenciamento passou a ser de 2 anos. Isso foi positivo, né? E a gente tem uma participação bem decisiva dos órgãos em alguns pontos específicos, tá? Então, por exemplo, qualquer aplicação superior a 50 milhões de reais, ou resgate, né, ele tem que ser previamente submetido para o Conselho Administrativo Previdenciário. Qualquer aplicação em fundos que não sejam de renda fixa, que são esses que estão aí no artigo 7º, o 7º, 5 até renda fixa, mas é uma renda fixa que tem crédito privado dentro, 7º, inciso 5, artigo 8º, 9º, 10º, 11º,
da resolução, que são notadamente aqueles fundos de multimercado, investimento exterior, fundo de investimento e participações, fundos imobiliários e fundos de ação, ele tem que passar também pelo crivo do Conselho Nacional de Previdência. Então, por exemplo, a gente não pode investir em ações da Petrobras, mas tem um fundo da Petrobras que a gente entende que a Petrobras agora vai ter uma valorização e o comitê quer sugerir isso. Se isso for superior a 1% do patrimônio do Instituto, tem que passar pelo Conselho. Então, não há decisão que é do comitê mais, nem do diretor. É uma decisão que vai passar por 3 órgãos. Então, isso tudo é para mostrar para os senhores e senhoras que a nossa estrutura de governança corporativa, ela está bem aprimorada, porque qualquer eventual fraude, qualquer eventual deslize que venha a ser pensado, vai ter que passar por diversos órgãos. Então, a gente estruturando esses órgãos, a gente impede, né, ou tenta impedir que aconteça qualquer problema envolvendo a gestão do Instituto. Né? A gente não está falando aqui, logicamente, de evitar que tenha uma perda financeira, porque isso, a economia não tem como proteger a todos, né? Vão ter meses que determinados fundos vão ter uma rentabilidade, vão ter meses que eles vão ter prejuízo, isso é natural, numa composição de uma carteira diversificada, mas a gente tenta impedir, por exemplo, que sejam adquiridos ativos que não tenham um retorno, né, que não tenham, melhor dizendo, um lastro, né, que sejam ativos que eventualmente tenham sido pensados para prejudicar. Isso é quase, digo hoje, com essa estrutura de governança, quase que impossível de acontecer, né. E aí você tem um papel contundente aí do Conselho Fiscal de estar mensalmente fazendo uma retrospectiva do que foi feito no comitê e verificando se aquilo atende ao que o Conselho aprovou. E em caso de qualquer desconformidade, ele tem o dever de fazer esses apontamentos tanto para a diretoria quanto para o prefeito, né, para tomar as providências. Aí tem um módulo, acho que é legal, bacana mostrar, do site do Instituto. Os investimentos, eles são tão relevantes que eles têm ele tem uma coluna lá só para ele, né? E aí você entrando aí nas abinhas, você vai conseguir ver tudo que acontece, né? Desde o credenciamento, passando pelas atas, passando depois pelos relatórios, né? Assim como os demonstrativos oficiais que a gente envia para a Secretaria de Previdência. Então, eu não sei se eu fui breve ou demorado demais, mas era um pouco disso que eu tinha aqui para passar para vocês. E agradeço aí mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho e fico à disposição para perguntas aí, para qualquer consideração que entenderem pertinente. Obrigada, doutor Pedro. No momento, apenas Henrique Rocha levantou a mão. Esse queriano, desculpa. Não teve nenhuma pergunta enviada. Caso alguém queira abrir o já que Henrique Rocha levantou a mão, faltou dizer isso também. Nessa apresentação que a gente fez, a gente sonegou uma informação, é verdade. Existe uma figura hoje que é do gestor de recursos, né? O gestor de recursos, ele é o presidente do comitê de investimentos, né? E normalmente essa figura ele sempre foi ocupado pelo diretor do instituto, etc. A gente fez questão de dar mais empoderamento ainda aos segurados para que o gestor de recursos fosse um servidor efetivo, capacitado, que estudasse isso, porque as coisas na economia acontecem muito rápido, então a gente tem que estar todo dia vendo. Então, além do nosso economista,
né, que faz todo esse monitoramento. A gente tem também um gestor de recursos que ele preside o comitê e ele tem papel ativo aí na decisão, no dia a dia, porque muitas vezes nós, que integramos o comitê, a gente tem outras atividades na prefeitura, né? Eu, por exemplo, trabalho na procuradoria, a gente tem membros que trabalham em outras secretarias, tem membros do ISSM que também desempenham outras atividades, mas ter um gestor de recursos que está focado ali na gestão dos investimentos é essencial para a gente conseguir um bom resultado. E eu parabenizo aí, Henrique, por já acho que 2 ou 3 anos tá atuando aí nesse papel e tão importante, tão relevante aí para a gestão dos investimentos também. Obrigado, doutor Pedro. Vire para você, Ana. Obrigada novamente. Foi um momento que estamos tentando regularizar nossa conexão com a internet aqui, que nossa câmera não está abrindo. Acho que é em razão da internet. Então, hoje a gente ainda vai ter 2 apresentações, é isso? Exatamente. Vamos ter 2 apresentações agora, uma relacionada à progestão e a importância para o regime próprio de Camaçari, e assim como também para o regime próprio como um todo, a nível nacional. E esclareceremos no encerramento as principais dúvidas sobre composição, eleição, certificação dos membros do Conselho Administrativo e Previdenciário e também dos membros do Conselho Fiscal, já de acordo com a legislação vigente, né, que é 1644, alterada desde janeiro desse ano. Vou iniciar aqui a apresentação da nossa palestra relacionada com o tema do progestão. Estão conseguindo visualizar a apresentação? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Sim, Ana, estamos visualizando. Ótimo. Meu nome é Ana Clara Almeida, para quem não me conhece, eu sou chefe de gabinete aqui no SSM, da Diretoria da Superintendência, assessoro diretamente Daniele Fortunato, assim como assessorei também o Dr. Pedro Jorge Guimarães. Antes de falar, né, sobre o progestão, sobre o que é o progestão, é importante contextualizar o porquê o progestão surgiu, né, porque ele foi criado. O progestão, ele veio no intuito de promover, né, os benefícios de aposentadoria e pensão aos servidores, garantir a sustentabilidade do regime próprio de previdência social e trazer melhores práticas para quê? Para a busca do equilíbrio das contas públicas e a manutenção das políticas públicas relacionadas à previdência. Um dos principais desafios quando o progestão foi criado, e ainda, é o desequilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, né? A gestão no ente federativo sujeita, né, a ingerências que prejudicam a gestão, então, muito RPPS foi prejudicado no passado, e em alguns RPPS ainda acontecem, né, de não acontecer o repasse das contribuições previdenciárias, dentre outras interferências políticas diretamente no âmbito da gestão. Então, o progestão, ele traz melhores práticas e requisitos justamente para
tentar proteger o regime próprio de previdência, de interferências que impactem na sua gestão, na sua eficiência, na sustentabilidade do regime próprio. E um dos principais desafios também é relacionado justamente à capacidade orçamentária, financeira, atuarial, e que prejudicam a solvência parte, né, dos requisitos que definidos dentro do Progestão, né, desse programa de certificação, é voltado justamente para a gestão financeira, gestão atuarial, mecanismos de governança, mecanismos de diálogo com os segurados, fortalecimento do conselho, né, tanto administrativo quanto o conselho fiscal. Então, o Progestão, né, com esses objetivos, o Progestão ele foi instituído em 2015, né, pela Secretaria de Previdência, e ao longo atualizado. Então, a Secretaria de Previdência se reúne com as principais associações de regime próprio, com o Conselho Nacional, né, o CONAPREV, e com outros, né, em reuniões abertas da comissão do Progestão, existe uma comissão voltada para isso, que está atualizando o manual com as melhores práticas de governança, gestão, e de ações de diálogo. Vamos conhecer um pouco sobre as dimensões do Progestão mais à frente. Então, o Progestão ele surge justamente para isso, né? Para o aprimoramento dos controles dos ativos e dos passivos previdenciários, para uma maior transparência e relacionamento com segurado e sociedade, para um efetivo controle social, né? E proteção, né, dos fundos previdenciários. Afinal de contas, a previdência ela não é por curto prazo, a gestão tem que ser focada no longo prazo, né, na concessão dos benefícios, não só no pagamento dos benefícios não só atuais, já concedidos, mas como nos benefícios que ainda está por conceder. Então, todos os estudos na Previdência são feitos para, no mínimo, daqui a 30 anos, como, inclusive, o da avaliação atuarial. Então, o Progestão, ele busca justamente isso, né? Favorecer o cumprimento da missão institucional pelo qual o RPPS existe, né? Garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, trazer eficiência, trazer economicidade, trazer transparência na utilização dos recursos públicos. Então, basicamente, o Progestão, né, que é essa certificação instituída para o regime próprio de previdência social. Eu não sei se vocês conhecem sobre programas de certificação, mas, assim, existem outros no mercado, né? Existe ISO, que é uma certificação muito voltada para a iniciativa privada, mas alguns RPPS também estão obtendo ISO, estão buscando essa qualificação, e diversas outras certificação voltada exclusivamente para o regime próprio, né, de previdência social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Atualmente, para você ter noção de que, assim, apesar de ter surgido em 2015, né, já trazer práticas que hoje ainda continuam dentro do manual e também ter aperfeiçoado o manual, mesmo assim, são 2.150 RPPS no Brasil, e apenas 542 já assinaram o termo de adesão, então, compromisso que você faz perante a Secretaria de Previdência, que é o prefeito assina e o representante do regime próprio assina, se comprometendo a implementar os requisitos do Progestão. Ou seja, ele se compromete, né, ao longo, antes não tinha um período definido, agora já tem um período definido para quem não tem a certificação ainda, da assinatura do termo da adesão até a implementação desses requisitos. Então, foram 542 assinaram esse termo de adesão, mas desses, apenas 192 se certificaram, conseguiram completar os requisitos para algum nível de gestão. Então, atualmente, cada requisito possui ações para 4 níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, né? A cada nível aumenta-se os mecanismos de gestão, melhores práticas obrigatórias. Agora, é importante ressaltar que a Secretaria de Previdência falou muito isso, que quanto maior o porte do RPPS, né, mais é necessário que ele busque, né, melhores níveis de gestão, ou seja, melhor nível de classificação no Progestão. Nível 2, nível 3, nível 4, e quanto menor o porte do RPPS, ele não tem como implementar todas as estruturas de controle. Mas, no nosso caso, que somos um RPPS de grande porte,
né, cada vez está sendo exigido vários itens que cumprimos por causa do Progestão, já foi instituído como obrigatório, inclusive pela portaria unificada, publicada em junho de 2022. Então, cada vez mais, o Progestão é o que mostra a tendência do que vai se tornar obrigatório, né? Ele não é critério de CRP ainda, o Progestão, mas a cada vez mais práticas do Progestão, requisitos do Progestão, em novas reformas, em novas portarias, em novas normativas, eles são, alguns itens antes opcionais passam a ser obrigatórios. A certificação nada mais é do que um reconhecimento da excelência de boas práticas de gestão. Então, vocês têm nível, você é classificado em níveis, de acordo com aqueles requisitos que foram cumpridos. Então, quando alguém é certificado, uma instituição é certificada, nada mais é do que ter aquela certificação, é ter um atestado de qualidade e funcionamento dos serviços abarcados pelaquela certificação. E o objetivo do Progestão, né, como a gente já viu porque ele foi criado, é justamente esse: incentivar os RPPS a adotarem as melhores práticas de gestão previdenciária, assim anteciparem as melhores práticas para controle dos seus ativos e passivos e maior transparência e relacionamento com os segurados e a sociedade. O Progestão tem várias vantagens, né? Vários benefícios ao você aderir ao Progestão. Então, uma das vantagens é a melhor qualidade dos serviços. Então, quando você opta por se certificar, uma das primeiras atividades é o mapeamento de todos os procedimentos, a manualização, não só manualizar, mas como aprimorar a gestão. Então, o RPPS de Camaçari, depois que aderiu, não só manualizou os procedimentos, mas agora, com a implementação do sistema de gestão previdenciária, a gente está passando já por um momento de revisão dos procedimentos definidos. Então, você manualizar procedimentos, você mapear procedimentos, é uma forma de quê? De otimizar esses procedimentos, porque quando você tem ele mapeado, quando você tem eles visíveis, né, representados graficamente, mas você consegue criticar, enxergar pontos de melhoria, fazer uma gestão de risco. Então, nosso controle interno, ele analisa a conformidade dos procedimentos que foram mapeados. Então, justamente por isso que a gente fala que sim, o Progestão ele contribui com a melhoria dos serviços, né, do RPPS. Além disso, maior transparência, né, como já mencionado por Dr. Pedro, por Anderson e por Rafael, o fortalecimento dos conselhos, do Conselho Fiscal, do Conselho Administrativo, da governança, as reformas que foram feitas na lei do regime próprio de Camaçari, eles trouxeram mais transparência, né? Nossas ações voltadas para o novo site, novo portal, o SSM digital, ele busca justamente não só atender a critérios de transparência do Progestão, mas o Progestão e a implementação dessas ferramentas de governança, né, que, de certa forma, contribuíram para que hoje a gente tivesse uma maior transparência. Hoje nós somos nível 2, como vou mostrar logo à frente. Além disso, o Progestão ele contribui, porque ele traz competências e habilidades para os gestores e membros do conselho. Antes, eram opcionais, né? Formação de nível superior, certificação, de investimento. Antes, no Progestão, esses itens eram graduados em 4 níveis. Hoje em dia, o Progestão, no novo manual, ele já segue exatamente a portaria definida em junho de 2022, que determina quais as certificações que os conselhos devem ter, que os dirigentes devem ter, porque antes o que era opcional para os RPPS que aderiam ao Progestão, hoje é obrigatório por lei e por normativas da Secretaria de Previdência. Então, a partir de 2023, passa a ser critério do CRP, que é um dos itens que vou mostrar na próxima palestra, a certificação dos conselhos. Aqueles RPPS que tiverem conselhos que ainda não passaram por reforma, que ainda não possuem conselheiros certificados, né, podem perder o seu CRP, que impacta aí no recebimento de recursos federais. Além disso, o Progestão ele contribui, né, para o maior engajamento dos servidores, né, porque a todo momento existe maior transparência, maior publicidade dos atos, mais capacitações, ações voltadas para os servidores. E, além disso, o Progestão traz como vantagem, né,
a possibilidade de classificação como investidor qualificado, se você tiver algum nível de progestão, e a partir do nível 4, também você tem outras possibilidades, outros limites que são definidos de acordo com a resolução do CMN. Então, para cada tipo de ativo, você tem limites máximos que a resolução determina, e quando você tem o progestão, você possibilita que o RPPS tenha maior diversificação dos seus investimentos, né, pautados aí no cenário do mercado, na política de investimento. Então, o progestão, ele traz esse benefício, né, ser classificado como investidor qualificado e como investidor profissional, a depender do nível do progestão. Outro benefício do progestão é a taxa administrativa. Então, a taxa de administrativa, que foi definida na Lei 1644, de 2,4%, né, como possuímos o nível 2 no progestão, a gente tem um limite adicional, podendo chegar a 2,88%, né, sobre o total de contribuição. Então, esse é um benefício apenas para quem é do progestão, de você poder dispor, né, do orçamento para capacitação, para melhoria, implementação de melhores práticas de gestão. Outro benefício, né, outra vantagem em se aderir ao progestão é o ISP, que é um indicador da Previdência. Esse indicador, ele mensura o perfil do risco atuarial do Instituto. Então, amanhã vamos conhecer mais sobre a gestão atuarial, sobre a importância da gestão atuarial para o Instituto a longo prazo, pela sustentabilidade do regime. Mas o que é importante vocês saberem hoje é que ter o nível 2 nos favorece no sentido de que diminui o nosso risco, o nosso perfil de risco atuarial. Então, quanto maior o nosso nível no progestão, menor o nosso perfil de risco atuarial, ou seja, mais positivo para nossos parâmetros a serem adotados na nossa avaliação atuarial. Por quê? Porque aqueles RPPS que adotam progestão, eles melhoram, eles são reconhecidos como RPPS que praticam as melhores práticas de gestão, que são organizados, que são profissionais, e dessa forma, né, a Secretaria de Previdência, através dessas portarias, trazem vantagens, né, para os RPPS que não só que aderem à progestão, mas de acordo com a sua classificação no progestão, se é nível 2, se é nível 3, se é nível 4, ele possibilita dessa forma você, né, ter outras vantagens, tanto no ponto de vista das premissas atuariais, como da diversificação dos investimentos, e também no uso e nos limites da taxa administrativa. O progestão, para vocês conhecerem um pouco do progestão, ele é um manual. Então, ele está disponível lá no site da Secretaria, no portal da Previdência Pública, progestão. Então, você colocando no Google progestão RPPS, você consegue sempre o manual mais atualizado e as versões anteriores. O progestão é composto por 3 dimensões: a dimensão do controle interno, que busca identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos mais relevantes do RPPS. Então, possui um total de 6 ações. Dentro dessas 6 ações, é como se fosse assim, são 6 requisitos. Dentro de cada requisito, você tem mais de uma ação a ser realizada, né? Eles chamam de ações, mas dentro dessas ações existem vários requisitos. Então, por exemplo, mapeamento dessa atividade diária de atuação é uma das ações. Mas você não tem só um mapeamento, você tem que cumprir vários requisitos para cumprir essa ação, que é o mapeamento da concessão e da revisão de benefícios, o mapeamento da compensação previdenciária, o mapeamento da gestão financeira, o mapeamento da gestão jurídica com relação aos processos judiciais. Além disso, o mapeamento da folha de pagamento, né, da gestão dos processos relacionados à folha de pagamento. Então, por exemplo, uma ação, mas que uma ação, ou seja, eu tenho vários requisitos para cumprir para ser considerado aderente a essa ação. Então, no progestão, normalmente a gente fala muito aderente, se está aderente ou não, as ações definidas pelo progestão. E dentro de controle interno, a gente tem o mapeamento, uma analisação, a certificação dos dirigentes, dos conselheiros, que hoje em dia é cópia do definido pela portaria da Secretaria de Previdência, a estrutura do controle interno,
a política de segurança da informação e a gestão da base de dados. Então, essas são as principais ações, que tem vários requisitos dentro dessas ações, para cumprir e ser considerado aderente a um dos níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Cada nível, ele vai graduando a quantidade de requisitos para você cumprir aquela ação. A segunda dimensão é a governança corporativa, que ele traz ações com o objetivo de adoção de boas práticas de gestão, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Então, são um total de 16 ações, e cada ação, né, você tem vários requisitos a cumprir também, como na dimensão anterior. Então, você tem relatório de governança, que tem vários requisitos do que o relatório de governança tem que ter. Gestão atuarial, que tem vários requisitos do que a gestão atuarial tem que ter. Né? Transparência, código de ética, política previdenciária de saúde e segurança do servidor, definição de limites de alçada, segregação de atividades, mandato, representação, recondução dos membros do conselho, principais competências que o Conselho Fiscal tem que ter, principais competências que o Conselho Deliberativo tem que ter, a composição da diretoria executiva, a constituição de ouvidoria, a política de gestão de pessoas. Então, realmente, o Progestão, ele perpassa, né? Ele perpassa cada área, cada temática que acontece no dia a dia do regime próprio. Então, ele traz melhores práticas para quase tudo que o RPPS faz e pratica no dia a dia. Então, o RPPS de Camaçari, de forma a manter o Progestão, né, manter o certificado que já foi obtido, várias ações que são obrigatórias e que são recorrentes, né, que devem ser realizadas anualmente, estão previstas, né, no nosso planejamento estratégico. Então, a gente já traz isso dentro do planejamento estratégico, e aqui já conseguimos também atrelar o nosso planejamento estratégico ao plano plurianual do SSM. Então, dessa forma, a gente garante que as ações necessárias para o Progestão, elas vão ser realizadas, porque está no planejamento estratégico do Instituto. Inclusive, o ano que vem é o ano do próximo planejamento estratégico, e é importante, né, que essas ações, que seja mantida a continuidade dessas ações. Além disso, para cumprir várias dessas ações, foi feita várias reformas legislativas, melhorando, como o doutor Pedro, né, sinalizou na apresentação anterior, a governança, a transparência, o fortalecimento dos conselhos, a profissionalização dos conselhos, a profissionalização da diretoria executiva, também com vários requisitos, não é só o conselho que tem vários requisitos a cumprir, a diretoria executiva também tem. E essas alterações que são importantes para que a gente consiga, né, renovar nossa certificação esse ano e galgar também um novo nível de certificação. Né? Nosso objetivo é alcançar o nível 3 esse ano, e para justamente cada vez melhorar e trazer maior sustentabilidade ao regime próprio de Camaçari. Além dessas duas dimensões, a gente tem também a dimensão de educação previdenciária, que são ações de qualificação dos servidores, audiência pública, divulgação dos resultados, plano de capacitação dos servidores, dos conselhos, capacitação dos dirigentes, também promover a educação previdenciária, levar a previdência aos servidores. Por isso que o SSM divulga eventos, faz eventos, né, como esse encontro voltado para conselheiros e dirigentes, também o seminário financeiro e previdenciário que foi realizado ano passado, que, como Daniele, nossa diretora superintendente, já mencionou, já vai ser realizado também no segundo semestre desse ano, além da inovação que a gente vai trazer com o SSM itinerante, para aproximar cada vez mais dos segurados. Então, todas essas ações, né, elas nos ajudam a cumprir os requisitos dessa dimensão de educação previdenciária. Quem não tem certificação, como é que se obtém a certificação? Eu estou trazendo esse ponto aqui, por mais que o RPPS de Camaçari já tenha uma certificação, ele é tema das provas, das certificações. Então, como é que você obtém uma certificação? Então, você tem ações a serem cumpridas, certo? E com base nessas ações a serem cumpridas, você faz o diagnóstico, e com base nesse diagnóstico, você estabelece um plano de trabalho. Com relação ao Progestão, a gente tem
como forma de facilitar para os RPPS, apesar de ter 24 ações, você tem alguma flexibilidade para cumprir, não totalmente, mas parcialmente, uma quantidade de ações. Por exemplo, são 24 ações. Para o nível 4, para você ser classificado como certificado no nível 4, você tem que cumprir exatamente 24 ações com os requisitos de todos os níveis. Para ser certificado no nível 3, você tem que cumprir 24 ações, até o ato da certificação, você pode cumprir aí, era 21, agora esse ano de 2023, né, nós estamos em 2023, passou para 22. Então, de 24, podemos dizer que 2 ações, se não cumprirmos totalmente, podemos, mesmo assim, obter o nível 3. Só que existem ações que são obrigatórias. Por exemplo, o censo é obrigatório. Nos certificamos em 2020, né, na pandemia, e um dos requisitos é que a gente faça o censo até 2023. Então, a gente tem que fazer o censo até 2023, ele não vai ser um item flexibilizado na nossa auditoria, que vai ser realizada ainda esse ano para renovação da certificação. O SSM, ele é progestão nível 2, ele cumpre muito mais do que o nível 2 exige, isso já em 2020. Então, para você ter noção, são 24 ações, e 24 ações são 67 itens a serem cumpridos para o nível 2. A gente cumpriu 82 itens, né? Ou seja, a gente já estava entre o nível 2 e o nível 3, então cada vez a gente se aproxima mais do nível 3, a gente tem algumas ações que estão para serem concluídas nesse ano de 2023. Então, essa foi nossa avaliação em 2020. Com relação às nossas ações, 2 que a gente ainda não cumpriu 100%, que é do censo, que está previsto para esse ano, conforme, né, definido no Manual do Progestão, que a nossa tolerância é realizar o censo esse ano, e também as políticas de segurança e saúde do trabalhador. Então, que são ações muito voltadas para o ente, né? O que está se praticando de saúde e segurança do trabalhador no município de Camaçari. É uma das ações que também estamos nos adequando. Com relação à implementação, então, você estuda o nível de aderência, você tem um diagnóstico de gestão e você tem um plano de trabalho das ações que vão ser implementadas e todos os requisitos. Contratada uma entidade certificadora, então, existem 3 entidades que podem certificar, RPPS, hoje em dia, autorizadas pela Secretaria de Previdência, e, com base nessas certificadoras, é feita a auditoria de certificação. O SSM já implantou o Progestão, então nós estamos na fase de renovação da certificação, ou progressão de nível. Por quê? Porque podemos fazer nosso plano de trabalho voltado para o nível 3, e nosso objetivo é o nível 3, vamos supor, o SSM não conseguiu cumprir 100% do que é necessário para o nível 3. Então, eles avaliam, né, se o RPPS, então, pode renovar o nível 2. Então, ele avalia tanto o nível 3, quando não alcança o nível 3, ele avalia o nível que o RPPS chega mais perto de obter a certificação. Então, como é que vai funcionar? Como é que está funcionando o processo de manutenção e renovação da certificação? Então, é realizada a auditoria periódica pela Controladoria da SSM, que verifica e monitora, né, o que é periódico, o que precisa ainda ser implementado, monitora essas ações. A maior parte das ações do Progestão são previstas no planejamento institucional, então, todas as ações que são estratégicas e obrigatórias estão previstas no nosso planejamento institucional, e, além disso, para esse momento, essa reta final da renovação, a gente instituiu uma comissão interna do Progestão para justamente estar focado nas evidências, na palestra documental, na análise preliminar sobre o Progestão, e, com base nessa análise preliminar, a gente tem o diagnóstico da gestão atual e a gente tem a elaboração do plano de trabalho, ou seja, a gente foca no que ainda precisa ser cumprido para alcançar a renovação ou a progressão de nível. E a gente faz o monitoramento e controle desse plano de trabalho
a documentação de todas as evidências, por isso que é muito comum a gente, que nem a PUA aqui dentro do SSM, né, que está presente aqui, pode, todo momento a gente está pedindo um relatório, alguma documentação, publicação no site, a gente deixa o nosso site mais completo. E, faltando 3 meses para a renovação da nossa certificação, a gente tem que contratar a empresa certificadora, enviar a documentação e evidências, então a gente compartilha por nuvem, é criada uma pasta em que a gente envia toda a documentação, separado por cada dimensão e cada ação a ser cumprida, e é realizada uma pré-auditoria. Então, a primeira auditoria é documental. Com base nessa auditoria documental, a gente tem um relatório do que a gente está aderente e do que a gente ainda precisa implementar. Aí tem as ações, tem um período para ações corretivas, se necessário, e tem a auditoria presencial. Então, para o nível 2 e para o nível 3, existe a exigência de também ser realizada uma auditoria presencial. Aí é realizada a auditoria presencial, em que vem para cá e verifica, documento por documento, pergunta, entrevista, os servidores do SSM para verificar se o que está no documento acontece na prática. Então, essa auditoria presencial é muito fazer assim, ó, isso aqui que está no documento é realizado na prática, me mostra, me prova. Então, a todo momento, a gente está ali, ele entrevistando a gente, perguntando o que está escrito, para confrontar se realmente a gente realiza o que está ali nas provas documentais e evidências. Além disso, o auditor, ele costuma, além de pontuar o que é obrigatório, ele também costuma trazer sugestões de melhoria, né? E avaliar também as melhores práticas do regime próprio. Então, encerro aqui a apresentação, a palestra sobre progestão, e estou à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvida. Ou não estava passando a apresentação. Alguma dúvida relacionada à progestão? Vou iniciar a nossa palestra de encerramento, que fala sobre a composição, né? Composição do Conselho, sobre as certificações exigidas e também os requisitos mínimos previstos, não só na legislação federal, nas portarias, como também na legislação do próprio do SSM. Com relação à composição e os cargos eletivos dos conselhos, a gente tem uma base legal que precede, né, a alteração que teve esse ano na Lei Complementar de Camaçari. Então, a Lei 9717 de 1998, ele já previa algumas regras, né, para a organização e funcionamento do regime próprio de previdência social. Ele foi alterado pela Lei 13846, de 18 de junho de 2019, trazendo a obrigatoriedade de vários requisitos, né? Antecedentes criminais, comprovação de não possuir nenhum processo criminal ou administrativo, a exigência de certificação, nível superior, dentre outros requisitos, né? Tanto para dirigente, como para gestor de recursos, para membros do comitê de investimento, e também para conselho fiscal e conselho administrativo. Com base nessa lei, vieram portarias regulamentando, principalmente, né, as certificações e os documentos necessários para a comprovação da habilitação dos requisitos mínimos. A portaria 9.907, que já estabeleceu parâmetros para o atendimento dos requisitos do dirigente, gestor de recurso, membro do comitê de investimento e conselhos.
E tivemos agora, em 2022, a publicação de uma nova portaria, a 1467, de 2 de junho de 2022, que ele disciplinou ainda mais os critérios de certificação, o conteúdo das certificações, né, como uma empresa pode se tornar certificadora, como um profissional pode se certificar. Então, essa portaria, ele traz todas as regras. A portaria seguinte, que é a 3682 de 2022, ele traz o manual da certificação. Então, ele detalha, ele traz de forma clara, né, e sequencial, passo a passo, né, detalhada o já previsto na portaria 1467 e também na 9.907. Então, nossa lei 1792 de 2023, ele veio com operações, né, de dispositivos a respeito da organização do SSM, principalmente alterando requisitos dos diretores, dos membros do Conselho Administrativo e Previdenciário e também dos membros do Conselho Fiscal. Ele alterou não só requisitos mínimos, mas como composição, mas como competências, periodicidade mínima, mandato, dentre outras alterações que a gente vai conversar aqui nessa palestra de hoje. E é importante dizer que a gente não só, essa legislação buscou adequar a legislação federal, porque a partir do ano que vem, as certificações passam a ser critério de CRP, então, seria a partir desse ano, mas como muitos RPPS não conseguiram se adequar, a legislação alterou para ser exigência de CRP, então, a certificação já é obrigatória, mas ela passará a ser exigida como critério de CRP, então, certificado de regularidade previdenciária, a partir do ano que vem. Ou seja, se o RPPS não tiver já reorganizado seus conselhos, se já não tiver conselheiros certificados e cumprindo os requisitos mínimos, ele pode perder, a partir do ano que vem, o CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Esse certificado é de fundamental importância, porque através dele, os recursos federais, se você não tiver com CRP válido, você não consegue receber recursos federais. Então, o CRP, ele é fundamental, né, para o município como um todo, não só para o regime próprio. Então, ele tem vários requisitos, e dentro de um dos requisitos, a partir do ano que vem, vai ser justamente a habilitação dos conselhos, os requisitos mínimos e as certificações dos conselheiros. É importante ressaltar que o CadPrev, né, que é o sistema da Secretaria de Previdência, ele já habilitou já nesse ano, os campos para a gente informar o cumprimento dos requisitos mínimos, as certificações, informar tudo sobre os conselheiros do Instituto, conselheiros e dirigentes do Instituto. Então, justamente por isso, com base, né, nessas normativas, então, aqui a portaria, né, que é o critério de CRP, então, tudo vai ser encaminhado para o CadPrev, e, hoje em dia, o nosso controle interno, ele já tem que ter uma pasta com toda a comprovação de requisitos, porque, em eventual auditoria, a gente precisa ter tudo documentado, todos os requisitos, todos os antecedentes criminais, né, e outras documentações que eu vou comentar logo à frente. Antes de entrar nos requisitos, cabe mencionar qual é a composição, né, dessa alteração legislativa realizada em janeiro desse ano. Então, o Conselho atual, o Conselho Administrativo e o Conselho Fiscal, encerram o mandato nesse mês de julho. Então, com esse encerramento de mandato, então, eles estão desde 2019, teve o primeiro decreto de nomeação, teve algumas alterações em razão de renúncia, e esse conselho encerra o mandato nesse mês de julho. A nova composição do Conselho Administrativo e também do Conselho Fiscal deve respeitar estes critérios. Então, você tem qual foi a mudança positiva da lei. Antes, o conselho não era paritário. Hoje, o conselho é paritário. O que significa isso? Tem 4 indicados pelo ente e 4 representantes escolhidos pelos segurados. Isso significa profissionalização e é avaliado como melhor prática pelo Progestão também. Então, 2 membros são natos, que é o secretário de Administração e secretário da Fazenda, sendo seus suplentes os respectivos subsecretários, né, representante legal, substitutos legais,
Um indicado, servidor efetivo estável, ocupante do cargo de procurador do município de Camaçari, indicado pelo procurador-geral. Um servidor efetivo estável da Câmara de Vereadores do município de Camaçari, indicado pelo presidente da Câmara. Então, até os indicados pelo ente, 2 deles devem cumprir também serem servidores efetivos, estáveis, ocupantes de cargo, né, no município de Camaçari. Os escolhidos pelos segurados são, atualmente, também 4 vagas. Então, são 2 vagas para servidores efetivos estáveis, representantes dos sindicatos da base territorial de Camaçari. Então, um indicado pelo Sindicato dos Servidores, um indicado pelo Sindicato dos Professores, que indica o membro titular e o respectivo suplente. 2 segurados, servidores também efetivos e estáveis, por eleição. Então, serão eleitos, né, 2 servidores efetivos titulares, 2 suplentes, né, para essas vagas, devendo ser para se candidatar a servidor efetivo estável em atividade ou aposentado. E também tem uma vaga para servidor efetivo estável, representante de uma das autarquias municipais, também mediante eleição. Então, podem se candidatar e terá também que passar pelo processo eleitoral, que eu vou explicar logo à frente. Então, essa é a composição do Conselho Administrativo Previdenciário. Ele teve fortalecimento do Conselho a partir do momento que teve aí a composição paritária definida, e também a maior parte dos representantes são servidores efetivos, são servidores efetivos e estáveis. Com relação à composição do Conselho Fiscal, a gente tem um representante indicado pelo ente, né, escolhido dentre os servidores efetivos também, estáveis, lotados na Controladoria Geral do município, devido justamente ao papel, né, de fiscalização contábil, e financeira e orçamentária que o Conselho Fiscal exerce, e 2 representantes, também titular e suplente, escolhido um dentre o servidor municipal efetivo e estável, eleito dentre os servidores públicos municipais, e um servidor efetivo e estável que pode se candidatar também do quadro próprio do SSM. Com relação aos requisitos mínimos, para o Conselho Administrativo e Previdenciário, a gente tem o primeiro requisito, que é não ter sofrido condenação criminal ou incidido em qualquer uma das situações de inegibilidade previstas na Lei Complementar número 64, possuir certificação por meio de processo realizado por entidade certificadora, então é um item obrigatório, possuir comprovada experiência, e ter formação acadêmica em nível superior. Com relação ao Conselho Fiscal, a exigência também é a mesma. A diferença do Conselho Fiscal é que ele traz experiência em áreas específicas, né, que é a área financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização, atuarial e de auditoria. Então, ele traz, além de diploma de nível superior, também a comprovação de experiência em atividades, justamente por ser um órgão de fiscalização. Também tem um requisito de não responder a processo administrativo disciplinar, os 2 conselhos têm esse requisito, tá? E não podem ser nomeados para conselho parentes de membros da diretoria executiva até o 3º grau. Com relação à certificação, que é a maior novidade da lei, também da lei federal, das portarias, ela surgiu no intuito, nessa 2ª Secretaria de Previdência, né, segundo o manual da certificação, para melhorar os processos de escolha dos dirigentes, dos membros dos órgãos colegiados, né, mediante qualificação técnica dos profissionais, melhoria no desempenho das atribuições dos dirigentes. Por quê? Porque eles respondem, né, têm uma responsabilidade legal pela gestão dos recursos, e fortalecimento da gestão, né, do RPPS. Existem 4 tipos de certificações, né, definidas pela portaria da Secretaria de Previdência. Tem a certificação de dirigente, a certificação de membro do Conselho Deliberativo, a certificação de membro do Conselho Fiscal e a certificação do responsável pela gestão de recursos e membro do Comitê de Investimento.
A certificação ela é obtida por 3 instituições que são credenciadas. Então, tem o Instituto Totum, tem a ABPEM, que realiza a certificação, e tem a APMEC. A APMEC, ela não realiza todas as certificações, ela foi aprovada para realizar a certificação apenas do responsável pela gestão dos recursos e membros do Comitê de Investimento. A ABPEM e o Instituto Totum podem certificar tanto o dirigente como membro do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo e também o responsável pela gestão de recursos e membro do Comitê de Investimento. Se certificou, você tem a validade máxima desse certificado, que é de 4 anos, devendo, durante todo o período desses 4 anos, serem realizadas ações de educação continuada. Então, formações, capacitação, sempre para os conselheiros, para os membros do Comitê de Investimento, para a gestor de recursos e para os dirigentes da unidade gestora. Então, você obtém a certificação durante 4 anos, que é o período de validade dela, é preciso estar sempre participando do programa de educação continuada. Isso está previsto na portaria da Secretaria de Previdência e também no manual de certificação. Existem algumas modalidades de certificação, que é provas e títulos, e também por tempo de cargo ou função. E a educação continuada vai ser para a renovação da certificação. Então, são com 3 níveis de certificação para dirigente, nível básico, intermediário e avançado. A depender do nível que você se inscreva para a prova, tem uma quantidade de questões diferentes e de uma quantidade de acertos necessária. Para membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, são 2 níveis, o nível básico e o nível intermediário de certificação. Não existe atualmente a prova de nível avançado, não existe previsto também na portaria e no manual. E para gestor de recursos e membros do Comitê de Investimento, a gente tem certificação nível básico, intermediário e avançado. Com relação ao porte do RPPS, nós somos considerados RPPS de grande porte, a gente tem que ter a maioria como nível intermediário. O dirigente tem que ser nível avançado, o diretor superintendente, os demais nível intermediário. Os membros do Comitê de Investimento, o gestor de recursos tem que ser nível avançado e os demais, no mínimo, nível intermediário. Essa é a exigência de acordo com a nossa classificação, que é grande porte. No entanto, a gente tem uma regra de transição prevista pela Secretaria de Previdência. Qual é essa regra de transição? Aqueles que tiverem a certificação obtida nesse ano, e até abril desse ano, agora postergou até ano que vem, aqueles que obtiverem a certificação até o nível básico, vai ser considerado que cumpriu o requisito. Então, o nível básico é o requisito mínimo. Então, para você assumir hoje como conselho, como membro do Conselho Deliberativo, que é o nosso nome administrativo e previdenciário, e como membro do Conselho Fiscal, a exigência inicial, o requisito mínimo, é que tenha a certificação nível básica. Então, se você tem certificação nível básica, você pode ser conselheiro do Instituto. Agora, é bom deixar claro que, para critério de CRP ano que vem, vai ser exigido o nível básico. Só que, nas regras de transição, por exemplo, o mandato é de 4 anos. Então, ao longo do período, vai ser exigido, em algum momento, também a certificação intermediária, que é do porte do RPPS de Camaçari. Então, o que é vigente no momento é a certificação nível básica para os conselheiros. O mandato, antes de falar da eleição, dos cargos eletivos, dessas vagas que são eleitas e das vagas indicadas, eu vou falar um pouco sobre o mandato. São 4 anos, são mandatos de 4 anos, não coincidentes. O que significa isso? Que o mandato para determinadas vagas, determinados membros, terá duração de 6 anos para garantir que a renovação seja intercalada, que é uma das exigências, inclusive, do Progestão, e como considerada uma das melhores práticas de governança, de não se renovar 100% do conselho a cada mandato, justamente para você preservar o conhecimento acumulado, para você ter um histórico, e, ao mesmo tempo, você tem que renovar o conselho. Então, o conselho ele não pode renovar de forma integral.
você não pode renovar pela lei 100% do conselho, né? Então, a renovação também é de forma intercalada. Então, algumas vagas, né, no Conselho Fiscal e no Conselho Administrativo, terá mandato, a partir, né, dessa nova nomeação, de 6 anos ao invés de 4 anos, né, que são, no Conselho Administrativo, os indicados, os titulares e os suplentes, indicados pela Procuradoria-Geral, pela Câmara de Vereadores e indicados pelo sindicato. Então, esses membros, o primeiro mandato terá duração de 6 anos, para justamente você mudar a periodicidade, né, a renovação do conselho. Além disso, os mandatos dos conselheiros, eles não são coincidentes com o mandato do prefeito, justamente para você ter uma maior profissionalização do conselho, você ter uma separação no sentido de... lembra que um dos objetivos da implementação da certificação é justamente que os conselhos sejam profissionalizados, né? Então, é vedada a renovação, ele deve acontecer diferente do ano de renovação do prefeito. E a gente tem também a questão da renovação periódica, da vedação, a recondução de totalidade dos membros, né? Que é definido também na nossa lei. Não só no Progestão, mas como também já na nossa lei. E com relação, né, que eu acho que é a principal curiosidade, as principais perguntas que a gente recebe, atualmente o Instituto ele está na fase interna, na preparação para a eleição. Então, o que já foi feito, né? A gente já está em discussão na minuta, então a gente está discutindo justamente as ferramentas que serão utilizadas. Então, a SSM implementou um sistema, né, de gestão previdenciária, como mencionado, e ele possui um aplicativo em que a gente vai lançar, já lançou para os aposentados, então nossos aposentados já têm acesso ao nosso aplicativo, os servidores ativos também, nossos segurados, vão ter acesso a esse aplicativo, então vamos fazer uma ampla divulgação para o acesso dos servidores. A gente está em um momento da base, então a gente está no momento de incluir todos os segurados na nossa base de dados. Então, a gente está fazendo a centralização da base de dados de todos os segurados do Instituto. Então, todos os servidores da Câmara, da STT, da Prefeitura Municipal de Camaçari estão, hoje em dia, em processo de centralização na nossa base de dados. Para quê? Para que todos consigam baixar o app, acessar o portal do segurado e ter isso como instrumento para votação. Então, essa foi a nossa fase interna, foi o que a gente está dando andamento até o momento, e vou passar aqui para vocês quais são as próximas fases, né? Então, a publicação do edital vai estar saindo ainda nesse mês. Nesse edital, vai sair o prazo para inscrição dos candidatos. Nesse primeiro prazo de inscrição, serão exigidos todos os requisitos da lei, inclusive a certificação. Então, antecedentes criminais e outros documentos que eu vou passar no próximo slide serão exigidos para a candidatura. E, depois da candidatura, será realizada a terceira etapa de análise das candidaturas. Por quê? Porque, segundo nossa lei, nosso controle interno, né, nossa controladora geral, ela tem que avaliar o cumprimento dos requisitos e atestar o cumprimento dos requisitos, então ela fará esse ateste junto com a comissão eleitoral, né, de toda a avaliação de todos os requisitos para cumprimento dos requisitos mínimos, e será publicado aquelas candidaturas deferidas no Diário Oficial e também nos portais. Como é a primeira eleição, conforme previsto na lei, para a primeira eleição, caso não tenha candidatos certificados, será aberto novo prazo de inscrição, para que se candidate quem ainda não tem a certificação, desde que se comprometa em tirar a certificação no prazo de 90 dias. Então, esse novo prazo de inscrição será aberto apenas para aquelas vagas que não tiverem candidatos certificados. Então, só recapitulando, a gente vai ter o primeiro prazo de inscrição, né, cumprimento de todos os requisitos. O segundo prazo de inscrição vai abrir apenas para aquelas vagas que
não cumpriu apenas a certificação profissional. Pronto. Após essa inscrição, então, existe a análise novamente das candidaturas e a divulgação, né, também dos que foram das candidaturas deferidas. Existe também previsto no edital um prazo para recurso, né, caso algum candidato queira fazer um recurso com base no edital, nos requisitos, e publicação final dos candidatos, do mini currículo, foto, resumo, justamente antes da votação. A votação será pelo app, pela ferramenta que está sendo configurada, então, pelo aplicativo ou pelo portal. Então, cada segurado poderá acessar, escolher por onde ele vai votar, se é pelo app ou se é pelo portal, e ao votar, seu voto, né, sua opção é escolhida e seu voto é computado. A apuração dos votos é automática, então será tudo via sistema, então todos os servidores podem votar de onde estiverem, e a apuração dos votos será automática pelo sistema. Após a apuração dos votos, o resultado final é divulgado no Diário Oficial e nos portais, e o decreto de nomeação é publicado após a conclusão desse processo eleitoral, juntamente com as outras, com a indicação das outras vagas, né? Tanto as indicadas pelo sindicato, como os indicados também pelo ente. Quem poderá votar? Todos os servidores efetivos, ativos ou os aposentados do SSM. Só quem não vota é pensionista e também não vota aqueles servidores, né, que são comissionados. Só quem estará na base do SSM são servidores efetivos da Câmara, da STT, do município de Camaçari e do próprio quadro do SSM. Os candidatos eleitos sem certificação, né, que foram aqueles que não teve preenchimento de candidatura com candidatos certificados, se não cumprirem, se não obterem a certificação no prazo de 90 dias, perderá o mandato, caso não obtenha essa certificação. Isso já está previsto na nossa lei. Então, não cumprindo, não tirando a certificação, ele perderá o mandato. Com relação à candidatura, então, como candidatura, a gente tem uma ficha de inscrição com os dados que a gente necessita, né, para cadastro. Então, data de nascimento, cargo que ocupa, de servidor, né, e várias outras informações cadastrais. Então, essa ficha de inscrição estará no anexo do edital, sendo anexada junto com a ficha de inscrição o currículo, a foto. Então, o candidato vai inserir a foto que queira que apareça no aplicativo ou no portal, além do site do SSM, que a gente publicará, nós publicaremos todos os candidatos. E para comprovar, né, os requisitos, as certidões negativas, todos os antecedentes criminais, tem declaração também de nada consta, dentro do modelo que vai estar anexo ao edital, que é o mesmo modelo definido pela portaria, e a certificação, ou de membro do Conselho Administrativo, se estiver concorrendo à vaga do Conselho Administrativo, ou a certificação de membro do Conselho Fiscal, se estiver concorrendo à vaga para o Conselho Fiscal. Terá também a comprovação de vínculo, né, com o Camaçari, que já o próprio acesso do candidato já comprova, então vai ter ali mais qual é o cargo dele, se ele é cargo efetivo, o diploma de nível superior, e também, no caso do Conselho Fiscal, a comprovação de experiência em áreas específicas. As vagas por indicação também tem que cumprir os requisitos mínimos e também tem que cumprir os requisitos, e dentre os requisitos mínimos, a certificação. Então, a SSM também enviará um ofício solicitando a indicação, né, ressaltando quais são os requisitos mínimos, com o prazo da devida resposta da indicação, né, do sindicato, dos representantes previstos. Na resposta do ofício, terá que vir, né, será solicitado que nome do titular, do suplente, e toda a documentação para análise também do nosso controle interno. Por quê? Porque assim como as candidaturas são avaliadas pelo controle interno do Instituto, né, pela controladora do Instituto,
Os indicados também são avaliados com a comprovação dos requisitos mínimos. Então, eles passam pelo mesmo processo de avaliação também. E, após a avaliação, atestou que cumpre os requisitos mínimos, também são nomeados através do decreto. No mesmo decreto também constará, né, todos os representantes do Conselho, tanto os indicados quanto os eleitos. Lembrando que nossa lei prevê de que deve ser indicado prioritariamente aqueles que já possuem certificação, não possuindo pessoas certificadas que se enquadrem, né, nesses requisitos mínimos. Pode também, no caso, por exemplo, do sindicato, vamos supor que não tenha a certificação, também terá dentro desse prazo de 90 dias, caso não tenha, aí tem que comprovar, de que tem que fazer uma declaração, de que não tem nenhum que se enquadre dentro dos requisitos mínimos da certificação, e tendo esse prazo também de ser comprovado 90 dias, se não perde o mandato também. Então, a perda do mandato em caso de renúncia, conduta inadequada, incompatível, falta injustificada, e quando não cumprir os requisitos e as exigências mínimas previstas na legislação, e também em normativas que venham a ser publicadas. Vamos supor que a Secretaria de Previdência passe a exigir um novo nível de certificação, então se estabelece-se um novo prazo interno para se obter essa certificação. Quem não obter essa certificação, também, nessa nova certificação que possa ser implementada, também tem previsto a perda de mandato. Então, no requisito mínimo, é a certificação nível básico, é o requisito desse momento para a renovação dos conselhos. Alguma dúvida quanto à composição? Quanto à certificação? Nenhuma dúvida. Tinha um comentário de Angélica Santana. Não tinha noção da complexidade do SSM, gostei muito dos esclarecimentos do Dr. Pedro e Ana Clara. A organização do conselho continuado, sem a renovação 100%, deveria ser seguida por todos os conselhos. Muito importante esse critério. Encerro, então, minha apresentação. E amanhã temos o segundo dia do encontro. Teremos amanhã as temáticas. É um mini curso de gestão atuarial. Gestão atuarial a ciência atuarial, eu acho que é um dos assuntos mais complexos que hoje em dia a gente tem dentro do regime próprio. Ele que define todo o nosso plano de custeio, toda a nossa base de contribuição, ele que apura nosso déficit atuarial. Então, amanhã aguardamos vocês para a continuidade dessa capacitação. E teremos mais sorteios amanhã. O registro que Rica pediu. Nossa comunicação pediu um registro. Se vocês puderem abrir as câmeras para a gente fazer um registro. Vou botar todo mundo aqui. O povo tá saindo, falou que é para tirar foto. Rita? A Cássia, Hernani, A Cássia foi ao banheiro. a Nai. Só Quem acho que for do deveria ter o ISSN.